Olá a todos, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma nova sessão das nossas Nutrient Talks. Vamos só dar aqui também um bocadinho de tempo para as pessoas irem entrando e ficando confortáveis. Quem quiser ir buscar uma chávenazinha de café ou uma garrafinha de água, esteja à vontade. Entretanto, as pessoas também se vão juntando a nós. Vou então fazer aqui também uma pequena introdução. Eu sou a Margarida, estou então aqui com o Nutrium na organização desta série de webinars, Nutrium Talks, tal como estava a referir. E hoje comigo tem a doutora Andreia Lopes, para falar connosco um bocadinho. O tema de hoje será então como tripliquei os meus clientes em apenas 8 meses. E a Andreia seria então aqui a candidata ideal para falar um bocadinho sobre isto. Andreia, antes de mais, obrigada por teres aceito o nosso convite, é um gosto ter-te aqui connosco. Se quiseres então também dar aqui uma pequena introdução tu, enquanto as pessoas também se vão instalando. Sim, obrigada Margarida, muito obrigada por me terem convidado também para vir falar aqui um bocadinho do que é a minha experiência, é sempre um gosto muito grande e estejam mesmo à vontade as pessoas para ir fazendo questões, não é? Porque eu vou falar só daquilo que é a minha experiência, Certo. Portanto pode haver outras super diferentes ou questões que façam sentido também para vos ajudar nesta fase inicial. Portanto, eu terminei a minha licenciatura em 2017, na FECNAUP, na Faculdade do Porto. Depois, entretanto, fiz o meu estágio à Ordem dos Nutricionistas e tive ali algum tempo a fazer apenas assim uma consulta ou outra. Já vamos falar um bocadinho mais sobre Sim. isto. E depois, então, comecei a trabalhar mais no ano de 2019. Perfeito, obrigada Andreia. Também antes de começarmos aqui, também gostaria de referir, antes que me esqueça, tal como a Andreia estava a dizer agora e muito bem, que vocês vão estar têm à vossa disposição, no fundo do ecrã, opções para poderem fazer perguntas à Andreia, qualquer dúvida que vos surja. Acredito que este seja um tema bastante interessante, principalmente para quem está, se calhar até numa fase em que quer avançar agora num negócio mais próprio, ou até mesmo para quem está agora a terminar a sua licenciatura ou o seu mestrado, como seja. Por isso acredito que possam surgir muitas perguntas ao longo desta sessão. Estejam à vontade para fazer isso. Têm a opção de chat, assim como tem também a opção de perguntas e respostas, e nós vamos também falando então aqui um bocadinho ao longo do webinar, por isso sem qualquer problema. Antes de começarmos, também quero referir que para toda a gente que assistir então à totalidade da sessão, também será enviado um certificado juntamente com a gravação durante a semana que aí vem, um certificado de participação, também para agradecermos, obviamente, este tempinho que estão a tirar para falar um bocadinho connosco e para também estarem a assistir então a esta sessão com a Andreia. E diria então que podemos começar, e acho que até mesmo então aqui o ideal que nos dês algum do teu background, Andreia. Neste caso, acho que podemos começar mesmo pela primeira parte. Porquê é que decidiste ir então para a nutrição? Estudar esta área? Isso é uma pergunta para mim muito interessante, porque eu acho que, na verdade, tal como se calhar muitas pessoas que eu até fui conhecendo no curso de nutrição, se calhar não teria sido a primeira opção, não é? O meu primeiro ano na faculdade nem sequer foi em nutrição, foi na faculdade de farmácia, porque eu decidi num dado momento que era muito má a química e que seria uma ótima ideia ter um curso com imensa química, não é? Eu não sei o que é que me passou na cabeça naquela altura. Foi uma péssima ideia, só para saberem, foi uma péssima ideia. A experiência em si de faculdade foi muito interessante, mas eu percebi, ok, não, isto não é para mim. E depois pensei também, tinha-me passado pela cabeça medicina, tudo isso, mas eu não tinha exames, e depois eu pensei, o que é que eu gosto mesmo? Qual é a área que eu gosto mesmo? É a alimentação. E percebi que existia uma profissão mesmo dedicada a esta área da alimentação e da nutrição. E eu percebi, eu gosto mesmo disto, eu acho que me posso candidatar a ser nutricionista. E foi mesmo por aí, portanto, era uma coisa que nunca sequer me tinha passado pela cabeça. Eu acho que nem sabia bem o que é que os nutricionistas faziam, por isso foi um bocadinho, se calhar, o acaso, quando eu percebi que gostava mesmo muito desta parte da alimentação e saúde. Isso é interessante. E então, neste caso, obviamente, era como estavas a dizer agora, não estavas tão interessada inicialmente nesta área. O que é que acabaste por achar depois do curso? Eu fui, por isso, para o curso com muitas questões, quando eu percebi que gostava Certo. muito disso, e percebi que continuei com imensas questões no fim do curso, não é? Porque o curso acaba por ser muito pouco específico, porque temos muito para falar, não é? Porque a nutrição é imensamente vasta, tal como na conversa da semana passada com a Ana, não é? Nós percebemos que há pouco componente prática e, portanto, eu fiquei ainda com muita vontade de experimentar muitas coisas e saber mais sobre áreas muito mais específicas também. Portanto, foi muito mais esse o meu feedback. Mas eu gostei da experiência, claro. E quando terminaste, tu dirias que já sabia, já estavas
com a ideia de que ias optar pela nutrição clínica, por exemplo, ou estavas até mais focada noutro, por exemplo, neste caso comunitário ou algo assim do género? Não sei se já tinhas essa ideia mesmo. Não, até porque uma das coisas que eu me lembro claramente de me dizerem numa aula do curso foi: meus meninos, esqueçam a nutrição clínica, está saturada. Portanto, isto foi logo uma das coisas que nos disseram. E eu pensei, ok, mas eu até se calhar gostava de fazer isso, já não posso? Então para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer, não é? Até porque lá está, como eu não sabia bem antes de entrar no curso o que é que o nutricionista faria, eu também fiquei a pensar, mas então se não clínica, que outras áreas existem, o que é que também o nutricionista pode fazer, onde é que pode atuar, não é? Certo. Portanto, uma das áreas que eu gostava muito na altura era a dança, porque eu antes dançava, então eu pensei, se calhar isto pode ser uma boa opção, não é? Porque não havia também, e mesmo agora eu acho que existe muito pouco aconselhamento alimentar nesta área, portanto depois pensei assim um bocadinho mais na nutrição desportiva. Continuei a decidir que mesmo sem saída iria tentar a nutrição clínica, pronto, foi uma decisão que eu também tomei. E comunitário também gosto muito, portanto, eu acho que há muito poucas áreas, se calhar na nutrição, que eu não gosto tanto, e de resto eu acho que gostava de continuar a experimentar estas diferentes áreas. E depois então, tu terminaste os teus estudos, já então aqui com uma ideia de que quero então tentar a nutrição clínica, e depois então vamos passar para a tua primeira experiência profissional. Não sei se terá sido, por exemplo, em algum tipo de estágio, neste caso não é como é óbvio. Não sei se nos podes falar um bocadinho sobre essa experiência. Sim, portanto, uma das minhas áreas de interesse sempre foi a gestão do peso e a obesidade. Eu percebi durante o curso que eu gostava mesmo muito dessa área. E então, no meu estágio curricular, eu tive a oportunidade de estar numa associação, que agora penso que já não existe, que era com crianças com obesidade e havia exercício físico assistido pelo cão, portanto elas levavam os cães e tinham lá cães para fazer exercício físico, e eu estava na parte do aconselhamento alimentar, e a casa delas também, dar algumas dicas e líamos rótulos, e portanto isso sempre foi uma área que eu adorava. Então no meu estágio à ordem, aquilo que eu acabei por fazer também foi estar inserida num projeto de educação alimentar, numa escola, também um bocadinho relacionado com esta parte de identificar possíveis casos de obesidade, Certo. ou até de peso abaixo daquilo que seria o desejado, e fazer algumas consultas com pais e crianças, sessões também para os membros da comunidade educativa. Portanto, isto foi sempre algo que eu adorei fazer, e foi um bocadinho aquela minha experiência dos estágios, não é? O problema foi, quando acabou os estágios, é muito difícil, pelo menos aquilo que é a minha experiência, encontrar trabalho nesta área, não é? Já é difícil no geral, vamos ser sinceros, não é? Mas então, projetos de educação alimentar e aqui de comunitária, eu acho mesmo muito complicado, portanto, eu depois fiquei a pensar um bocadinho, mas e agora? O que é que eu vou fazer, não é? Exatamente. E o que é que fizeste? Então, eu sentia-me não pronta para de repente dar assim consultas a título individual. Eu pensei, mas como é que isto vai acontecer mesmo na prática? Eu não estou inserida num projeto, num grupo, em que eu possa também discutir ideias, não é? Pode-me aparecer na consulta alguém com qualquer coisa, não é? Certo. E eu posso não saber dar resposta àquilo e dizer à pessoa, olha, infelizmente eu peço desculpa, mas vamos ter que terminar aqui, porque eu não sei, não é? Então eu estava com muito receio nesse sentido. Eu também não tinha nesse momento materiais meus próprios que pudessem servir de apoio à consulta, porque tudo aquilo que eu tinha desenvolvido era mais no âmbito do projeto, não é? E mais direcionado para pais, crianças, um bocadinho mais por aí. Então eu fiquei assim a pensar, ok, eu acho que não estou preparada neste momento. Fui dando assim uma consulta ou outra em casos muito específicos que eu conhecia a pessoa e sabia qual é que seria o objetivo, não é? Portanto, eu, ok, nisto estou à vontade, mas durante assim algum tempo eu senti que não estava preparada para dar consultas. Portanto, fui tentando estudar mais, fui trabalhando noutras coisas, até que depois acabei por me candidatar a um ginásio. Certo, o ginásio. E então dirias que pronto, então a seguir, não é? Sem contar com essas experiências que ias tendo com família, com amigos, então o ginásio terá sido mesmo aqui a primeira experiência que tiveste, e que muitas vezes, não é? É o que acontece a muitos dos profissionais de nutrição, inclusive algumas das colegas que trabalham na Nutrium e que também são profissionais de nutrição, também foi essa a primeira experiência delas num ginásio. Como é que correu? Exatamente, portanto,
Eu tinha ido a algumas entrevistas para ginásios diferentes, não é? Havia algumas coisas que logo no início não me faziam muito sentido e, portanto, eu fui não aceitei algumas propostas, mas neste ginásio em específico pareceu-me que eu tinha alguma flexibilidade para poder dar algum aconselhamento que eu considerasse mais adequado. No entanto, eu percebi que não era bem assim depois. E eu senti muito pouco nutricionista, na verdade. Portanto, eu senti que tinha orientações muito rígidas a seguir daquilo que eu poderia fazer numa consulta. O objetivo era, na verdade, dizer pouca informação para que a pessoa pudesse comprar consultas a seguir, então eu teria que vender a consulta. E eu percebi que isso para mim não me fazia sentido e, portanto, eu tentei durante algum tempo e até perceber que, ok, poderia ser só algo novo ao qual eu não estivesse habituada, porque quando eu entrei para o curso de nutrição nunca me disseram que uma das coisas que se calhar eu teria que fazer seria vender consultas de nutrição a alguém que viesse ao consultório, não é? Portanto, foi muito estranho para mim esse primeiro contacto, honestamente. Então eu percebi, não, eu não consigo definitivamente fazer isto. Eu tentei, mas percebi, não dá para mim. E portanto eu acabei por deixar o ginásio. Exatamente, e então depois tu, pronto, deixas o ginásio, entretanto tiveste mais algum tipo de experiência, mesmo por conta de outrem, ou foi quando decidiste logo, ok, vou começar eu então, vou tentar eu aqui sozinha começar o meu próprio negócio, como é que foi essa transição? Então eu fiquei um bocadinho decepcionada com aquilo que era a experiência no ginásio e pensei, ok, se calhar os ginásios são todos semelhantes, se calhar trabalham todos da mesma forma, então vou ver coisas diferentes, vou ver o que é que há por aí, o que é que surge em termos de emprego, vou fazendo outras coisas, vou aprendendo mais, só que veio o Covid, veio a pandemia, portanto eu saí de ginásio em fevereiro e entrou o Covid, e eu disse, e agora? Outra vez, não é? Como é que é suposto eu fazer isto agora? Ninguém está a contratar, não é? Muito pelo contrário. Ofertas de emprego não estão a surgir. E naquele momento a única opção seria trabalhar online, porque tudo de repente se transformou em trabalho, em teletrabalho, em consultas online, não é? O único problema é que eu nunca fui uma pessoa de fazer coisas online. Nunca. E portanto eu pensei, foi mesmo aqui uma adaptação, não é? Que tiveste que ter, à força. Foi mesmo uma adaptação. E eu não sabia muito bem sequer se iria funcionar ou como é que iria funcionar, não é? Porque de repente tu tens que trabalhar e fazê-lo bem, não é? Nutrição tem um código de ética e de ontologia a seguir, não é? Nós temos que respeitar uma série de princípios, garantir que as pessoas também estão a ter um certo atendimento com umas características, com privacidade, não é? Como é que eu ia fazer isso se eu nem sequer conhecia o Zoom, eu não conhecia ferramentas para fazer nada, não é? Eu pensei, e agora? Foi mesmo assim. Portanto, esta questão do entrar no online e por conta própria, neste momento em específico, foi um bocadinho do olho, tem que ser. Porque aquilo que eu teria pensado numa fase anterior seria tentar primeiro aprender mais com colegas e ter outras experiências de trabalho por conta de outrem, e depois daqui a uns anos, sim, trabalhar por conta própria, sempre foi algo que eu gostava, que eu teria gostado de fazer. Certo. Agora, em pandemia, não. Não é o momento ideal de todo, mas as coisas até foram correndo bem para ti. Uma pergunta, quando deixaste então o ginásio e pronto, depois infelizmente foi quando entrou a pandemia, já sabemos, não é? Tu, quando saíste e depois decidiste então avançar para o online e pronto, começar sozinha, tu já tinhas alguma carteira de clientes? Por exemplo, as pessoas que estavam no ginásio decidiram tipo seguir-te ou de facto também foi aí um trabalho extra que tiveste de ter? Como é que te deste a conhecer aos clientes quando deixaste o ginásio? Sim, eu acho que foi quase tudo começar do zero, sabes, Margarida? Primeiro até fui usando a minha página pessoal para partilhar algumas coisas de nutrição, mas depois eu percebi que não fazia sentido, porque às vezes eu queria partilhar fotos giras de mim com as minhas irmãs, não é? E elas pensaram, mas eu vou te identificar como nutricionista, e eu disse, pois não, isso não faz sentido nenhum, não é? Porque então eu tive que criar outra página. Eu tinha publicado até este momento mesmo muito poucas coisas. Eu tinha uma página de Facebook de nutrição, mas eu sempre publiquei muito poucas coisas, primeiro porque assim, eu sou uma das piores pessoas que vocês alguma vez conhecerão a tirar fotos, ok? Eu lembro-me de tentar fazer receitas e uma vez fiz uns muffins que eu achei que estavam muito bons e eu tirei uma foto e eu olhei e disse, isto está horrível, eu nunca comeria estes muffins, não é? E portanto eu tive que publicar a foto
E eu pensei, se eu visse isto, eu não faria a receita, eu não publicava os muffins, eu definitivamente não seguiria esta nutricionista, não é? Portanto, eu não tinha essas ferramentas, eu não tinha sequer quase, assim, tantos clientes, até porque no ginásio eu não dava os meus contactos pessoais, não é? Certo. Nem muitas vezes o Instagram profissional, que quase não existia na altura, ou o Facebook, isso não acontecia, então foi quase mesmo começar do zero, pedir às minhas irmãs para partilharem, aos primos, a todas as pessoas para partilharem, não é? Depois, aquilo que foi acontecendo, e eu acho isto muito importante, portanto, mesmo experiências profissionais que nós às vezes sentimos que não nos completaram, que não seria aquilo que nós conseguiríamos fazer, nós fazemos sempre contactos, não é? E há sempre pessoas com as quais nós nos vamos relacionando e conhecemos, que podem até partilhar daquilo que é a nossa visão da nutrição ou do exercício. Eu acho que principalmente aqui os profissionais de exercício físico podem ser nossos amigos, ok? Não direi todos, muitos têm uma visão muito diferente, não é? Muitos até acham que poderão ser nutricionistas, mas há alguns que nos poderão ajudar. Então foi muito importante para mim, por exemplo, eu conhecer aqui algumas pessoas que eu percebi que poderiam depois fazer parceria comigo. Foi isso que aconteceu e que me ajudou também. Portanto, uma destas pessoas que trabalhava no ginásio abriu um estúdio, assumiu um estúdio de exercício físico e convidou-me para eu também trabalhar lá. Não havia base de clientes ainda, propriamente dito, lá, mas era um sítio onde eu também poderia exercer a profissão, não é? Poderia contactar com eles, eles poderiam recomendar-me se fizesse sentido e eu a eles também da mesma forma, não é? Portanto, este tipo de parcerias e de conexões que nós também vamos fazendo, acho que são muito importantes para que todos consigamos crescer. Não, sem dúvida, André. E entretanto, até caiu aqui uma pergunta que vem de encontrar o que estavas a falar, quando tiveste que criar, por exemplo, era o que estavas a dizer há pouquinho, que estavas com família, por exemplo, em fotos, elas, mas vou ter que identificar com a página profissional, e a pergunta é a seguinte: não acha difícil a longo prazo manter dois perfis nas redes sociais, um profissional e um pessoal? Continua a achar que foi a melhor opção? Sim, eu no meu pessoal, eu digo sempre às pessoas, é inexistente, eu devo publicar uma foto por ano ou duas, eu sou mesmo essa pessoa, portanto eu já eu sou mesmo não online, sempre fui assim, sabem, portanto a mim não me custa muito porque eu simplesmente não faço nada no perfil pessoal, é isso, ok? Mas eu entendo a questão. Agora, acaba por ser, neste momento, nós temos uma recomendação da Ordem dos Nutricionistas um bocadinho nesse sentido, ok? Naquela altura não havia nada mesmo, não havia recomendações, nada, porque o online tinha acabado de surgir. E aquilo que eu sinto é que há coisas muito pessoais que eu às vezes gosto de partilhar num perfil pessoal, não é? E que não quero que as pessoas que me sigam na nutrição saibam, não é? Se eu me puser Certo. numa roupa um bocadinho mais sensual porque vou sair à noite com o meu namorado, não faço questão que as pessoas que eu acompanho me vejam assim numa foto ou numa rede social, percebem? Então, há coisas que para mim me fazem sentido que sejam completamente distintas. Agora, eu também acho importante que nós no perfil profissional tenhamos alguma humanidade e, portanto, eu não publico só coisas de alimentos, não é? E de nutrientes e essas coisas, portanto, também somos pessoas e eu acho que falar um bocadinho de nós dentro daquilo que possa ser, que fazer sentido, não é? Eu sou nutricionista, mas também sou uma pessoa. Percebem o que eu estou a Sim, querer e a dizer, não verdade é? é que não é, é uma das formas que tu tens de potenciais clientes te conhecerem, não é? Claro. Claro, não é? Se as pessoas Exatamente. acharem que eu sou alguém super restrito em termos alimentares, que só faço planos que nunca se come pão e só se come brócolos e o que quer que seja, não é? Se eu não falar um bocadinho sobre isto também, o que é que significa alimentação saudável, o que é que no meu trabalho eu vou fazendo, não é? As pessoas também depois poderão perceber melhor ou não se identificam com isso, não é? Agora, honestamente, para mim, enquanto profissional, eu acho mesmo importante termos um perfil profissional. Acaba por ser às vezes difícil manter os dois se as pessoas forem provavelmente assíduas também naquilo que é a sua página pessoal, eu compreendo, não é? Mas, por exemplo, no perfil profissional acabamos por ter algumas formas de dar a volta a isso, eu consigo programar as publicações para a Certo. semana ou para o mês, não é? Portanto, conseguimos gerir dessa forma. Eu acho é que há muitas coisas pessoais que eu não quero mesmo, às vezes nem as publico, logicamente, nas redes sociais, mas que não quero que as pessoas que eu acompanho acabem por ter acesso, pelo menos tão direto a isso. Entretanto, também aqui no seguimento de uma pergunta que caiu e do que tu estavas a dizer,
pronto, nesta questão, por exemplo, das redes profissionais, como muito bem estavas a indicar, é possível, por exemplo, programar publicações para quando queres que elas saiam. Tu tinhas alguma estratégia de conteúdo definida nessa altura, quando então começaste esta vertente só tua online? Pessoal, eu não conhecia nada. Okay? Eu não conhecia nada mesmo. Então, aquilo que eu acabei por fazer primeiro foi tentando cozinhar em casa, ir tirando umas fotos, ir publicando assim muito do género dia a dia. Fazia-me sentido porque eu ia percebendo que as pessoas não sabiam fazer um arroz com tomate e feijão e carne lá para o meio, estou a inventar. Então eu fazia, tirava fotos, escrevia a receita. No início isto era só mesmo assim, aquilo que eu ia sentindo que era a necessidade de uma ou outra pessoa em consulta, porque eu também não tinha muitas pessoas, não é? E ia tentando publicar, não é? E falar mais nesse sentido. Depois lá está, eu fui percebendo que era terrível a tirar fotos e que por muitos filtros que eu tentasse usar a coisa não melhorava muito, então eu fui tentando aí pedir ajuda a outras pessoas, não é? Que eu fui sentindo que eu conhecia e que, portanto, podíamos fazer ali entre ajuda nesse sentido, não é? Sem grande estratégia definida, sem grande planeamento. Eu não sabia que se podia planear publicações, eu não sabia mesmo nada, ok? Portanto, foi um bocadinho isto de depois eu tentar, porque nesta altura acabou por surgir também muita coisa. Eu via na internet o que é que pessoas do marketing digital faziam, depois fazia cursos, mini cursos online, com vídeos, com texto, e tentando pôr em prática, não é? Tudo muito arcaico, me parecia, mas no início eu não tinha outra opção, não é? Era isto ou nada, portanto, vamos tentar. Foi isso, está bem? Portanto, foi muito por aí. Depois, aquilo que eu fui percebendo ao ver outras páginas, ao aprender e fazer mais cursos sobre isto, é que faria sentido também para que a própria imagem fosse mais profissional, que eu tentasse apostar mais... Exatamente. E melhor, não é? Com mais qualidade, mas isso foi um bocadinho mais para a frente. Também neste correr, caiu agora uma pergunta interessante, que é: sentiste que tiveste o apoio de outros colegas de nutrição no início? Por vezes tenho a sensação que não há entreajuda entre os nutricionistas. Esta pergunta é um bocadinho polémica. Olhem, é verdade, e também eu acho que a Ana acabou por referir um bocadinho na semana passada isso. Eu às vezes sinto que quando eu pergunto alguma coisa a um colega, estou-lhe a pedir para desvendar o maior segredo da sua vida, não é? Portanto, houve colegas que eu contactei nessa altura e que eu nem sequer obtive resposta também. Foi através do Instagram, porque eu não tinha outros contactos, não é? Portanto, acabei por enviar mensagem de Instagram e não obtive resposta. Houve outros colegas que me responderam e que foram das melhores conversas que eu já tive, porque consegui perceber também que... ok, eu não era a única a sentir dificuldades, ok, isto não era... Eu apareço muito gira nas redes sociais e tenho muitos clientes, não era bem aquilo que às vezes parecia, portanto, houve efetivamente alguns colegas que me ajudaram e responderam nesse sentido, e são alguns com os quais hoje em dia tenho, sem dúvida. Agora, eu acho que honestamente isso é uma grande falha nossa enquanto profissão, porque eu acho que todos aqueles que não são nutricionistas acabam por nos ganhar por causa disso também, porque nós não nos entreajudamos. E isso é algo que depois acaba por não fazer a profissão, eu acho, tão coesa e tão forte. Portanto, se tiverem questões, se eu puder ajudar, eu neste momento sei mais qualquer coisita, estou online, ok? Eu não sabia antes, agora sei mais algumas coisas. Portanto, estejam à vontade para mandar mensagem ou e-mail ou o que vocês quiserem. Boa, boa. E entretanto também caiu agora aqui uma pergunta e também em jeito de partilha por parte da Laura. Ela diz que, com aquela questão que estavas a referir há pouquinho, de sentias que tinhas que vender as consultas, ela diz que passou exatamente e sentiu exatamente o mesmo e que pronto, foi mesmo aqui então de partilha que também sentiu que teve que recusar tanta coisa porque não era como tu estavas a dizer, não é isso que vocês pensam que terão de fazer, não é? É verdade, eu acho muito triste também nesse sentido, sabem? Porque eu nunca quis vender nada, claramente, na minha vida. Eu, mesmo antes de saber se queria ser nutricionista ou não, eu sabia que havia coisas que eu não queria fazer e uma delas era ser vendedora. Ponto, eu sempre disse que eu nunca queria vender, ser comercial e assim. Agora, eu acho interessante também aqui outra coisa, que é às vezes as ideias que nós temos de vender. Porque reparem, se eu trabalho por conta própria e se o meu Instagram acaba por ser a imagem para as pessoas decidirem se querem comprar ou não, há ali a questão da venda incluída, não é? Portanto, a pessoa quando compra a consulta
eu estou-lhe a vender a consulta, não é? Nós é que às vezes acabamos por ter também algumas crenças sobre isto. Óbvio que para mim é muito diferente, porque a pessoa sabe exatamente o que está a comprar, sabe exatamente o preço e o que vai ter em troca. A pessoa não me chega à consulta a achar que a tenha incluída na sua mensalidade e eu lhe digo assim, olha, não. Afinal, eu só lhe posso dizer, beba água. Se quiser mais alguma informação, compra a consulta. Percebem? É muito diferente. Portanto, logicamente que eu acho que depois aqui nós também teríamos que trabalhar este tipo de crenças que nós às vezes temos, ou de quase que traumas, porque eu fiquei um bocado traumatizada com isso no ginásio, honestamente. A Laura concorda, a Laura acabou de dizer que concorda. É É exatamente isso. Exatamente. Agora, aqui é muito claro, não é? Eu estou a trocar aqui o meu tempo por dinheiro, a pessoa está a pagar a consulta e tudo aquilo que é o nosso conhecimento e a nossa formação, não é? Portanto, está a adquirir um serviço que é exatamente isso. Exatamente. E entretanto, as perguntas continuam a cair e eu posso começar aqui por uma que colocaram, que é: por onde é que angarias mais clientes? Dirias que é redes sociais, boca a boca, pelo teu site? Olha, eu acho que é mais Instagram e acho que é mais passa a palavra. E também gostava de partilhar aqui uma coisa, que é, tal como eu vos disse, eu não sou uma pessoa do online, não é? Portanto, o online para mim, e principalmente no início, foi muito difícil. Hoje em dia é um bocadinho mais fácil, mas nem sempre me apetece gravar coisas pelo online. Ponto. Então, há momentos em que eu simplesmente não quero estar exposta dessa forma e não me apetece estar a dizer aqui estou eu, num local de consulta, ou já acabei as consultas. Às vezes não me apetece fazer isso e eu sinto que quando publico menos, eu tenho menos clientes novos. Portanto, isso depois é algo que para mim às vezes é gerir no sentido de, ok, eu estou mesmo numa fase ou com mais trabalho ou com menos vontade de me expor e por isso eu vou aceitar que terei menos clientes, ou não, vamos fazer aquele esforço extra, tirar a foto, final do dia de consultas e pronto, já vai ajudar. Portanto, sim, o Instagram, sem dúvida, é uma ferramenta muito importante para mim para ter mais clientes. E eu acho que eu passo a palavra também. Pois há sempre aquelas fases, eu não sei se já vos aconteceu, de vocês terem uma consulta com alguém que diz à amiga e que diz à outra amiga e à outra amiga, e de repente 3 pessoas decidem que vão começar naquele momento um processo ou de emagrecimento, ou de reeducação alimentar, ou de não sei o quê, não é? Portanto, é um bocadinho mais por aqui, sim. Exatamente. Tem aqui também a Beatriz a perguntar: quais é que achas que são os passos mais essenciais para ter sucesso no online? Olha, eu acho que nós temos que ser muito sinceros sempre, sabem? E pintar uma imagem que seja muito real. Eu faço questão de não aparecer no Instagram sempre, por exemplo, com maquilhagem. Porque eu acho que não é sempre assim. Eu não estou sempre assim gira, eu não estou sempre com uma boa cara, eu não estou sempre super bem disposta. E eu acho que é mesmo. E claro que isso não quer dizer que eu seja menos profissional. E eu no início eu tinha muito medo de, por exemplo, ir para o ginásio à consulta sem maquilhagem. Nem pensar numa coisa dessas. Podiam já pensar que eu era menos capaz ou menos profissional. Então, eu tento pintar uma imagem o mais real e verdadeira possível daquilo que é um ser humano que é nutricionista, não é? Mas que nem todos os dias vai estar no seu melhor e por muito que eu tente dar consultas as melhores sempre, vai haver dias em que inevitavelmente eu não vou estar no meu melhor e vou ter menos energia e vou estar com uma cara menos boa e é mesmo assim, não é? Portanto, imaginem, eu tenho alergia, há dias em que eu estou com este nariz, tipo, impossível, não é? Portanto, é mesmo assim. Então, eu acho importante, acima de tudo, nós pintarmos uma imagem real. Também nós não somos influencers, nós não somos modelos, nós não somos... Nós somos pessoas que estão aqui para falar da alimentação e para ajudar as outras pessoas com dificuldades a entender que as coisas podem ser melhores e de que forma. E eu acho que isso ajuda a humanizar também, porque às vezes as pessoas do outro lado sentem que quando nós falamos de uma perspectiva muito... nem sei bem como é dizer isto, às vezes quase que falamos de uma perspectiva altiva, sabem, de superioridade do género. Estamos aqui, falamos de um alimento muito XPTO, de coisas muito específicas, e aquilo não diz nada à pessoa do outro lado, ela não se relaciona de forma alguma com isso. Então eu acho que nós, acima de tudo, temos que ser muito humanos. Portanto, acho que isso acaba por ajudar mesmo muito. E eu faço questão de fazê-lo e de dizer mesmo às pessoas. Há pessoas que não concordam ou que acabam por dar algum feedback menos positivo, e é a opinião delas, não é? E eu tenho a minha e temos o direito de nos respeitar mutuamente com opiniões diferentes. Portanto, acima de tudo, também mostrar às pessoas que, mesmo na consulta, o objetivo não é eu concordar com a pessoa e ela comigo. Ela perceber que eu sou Exato. nutricionista
e eu estou aqui para lhe dizer aquilo que, pelo menos até agora, a ciência nos vai dizendo. E se a pessoa me diz algo completamente contrário, olha, para mim, Andreia, eu nem sequer quero fazer isso, eu respeito ela, tenho que saber qual é a minha posição, eu sei a dela, posso mesmo assim respeitar e fazer de acordo com aquilo que ela quer, com o meu apoio, com a minha supervisão, percebem? Não sei se acabei por responder à pergunta, desculpem. Ela, creio que foi a Beatriz que a colocou-se. Eu acho que sim, mas se ela achar que não, ela também pode deixar aí a resposta, o feedback, e nós também voltamos a isso. Porque, entretanto, elas continuam a cair. Tem aqui a Marta a questionar. No Instagram, tu tens alguém a trabalhar contigo da área do marketing? Na área de marketing, não. Portanto, aquilo que eu vou fazendo é contratando serviços de fotografia, principalmente, neste momento, e sim, acho que é só isso. Porque acaba por ajudar o facto de ter receitas com um aspecto apetecível, não é? Sim. Boa. Estamos aqui a focar imenso no online, mas as perguntas entretanto, também já estão a virar um bocadinho para o presencial, e a Catarina questiona, dás apenas consultas online ou também dás consultas presenciais? Isto aqui depois também já vai de encontro ao que nós íamos falar a seguir, por isso... Sim, eu dou tanto online como presenciais, e a mesma pessoa, às vezes eu acompanho online e outras vezes presencial, não é? Dependendo daquilo que também dá jeito à pessoa. Portanto, as coisas vão alternando. Eu tenho alguns locais de consulta que dou consulta presencial, e depois há outras pessoas em que eu até apenas faço acompanhamento online. Depende muito. Neste momento, e depois das coisas terem abrandado com a pandemia, eu voltei também um bocadinho às consultas presenciais, já de uma forma mais fácil, eu acho, porque aí já tinha mais clientes no online que também tinham vontade de ter algumas consultas presenciais, não é? Uma pergunta, porque de facto, pronto, tu começaste esta questão do online, já foi aqui quase à força. Tu dirias que foi uma transição fácil, por exemplo, começares a falar com as pessoas online e dares estas primeiras consultas online, tu dirias que as pessoas aderiram bem? Eu acho que não foi fácil, até porque é como eu vos digo, eu nem sequer achava que seria possível antes da pandemia, não é? Porque eu sempre fui uma pessoa muito de falar frente a frente com outra. Agora, eu acho que as pessoas também nessa altura perceberam que era a única opção e que seria a única forma de terem algum acompanhamento. E o que eu tive que tentar inventar de alguma forma foi como é que eu conseguiria, na mesma, fazer com que as pessoas se sentissem acompanhadas e sentissem que eu estava próxima, estando tão distante, dado que isto era Exato. o online, não é? E por isso é que eu também comecei a enviar algumas mensagens semanais de acompanhamento, dizer à pessoa, olha, ligue-me, ou o que quer que seja, não é? O facto de, porque foi nesse momento que eu tive a aplicação do Nutrium, eu acho que ajudou imenso nessa parte a pessoa sentir que eu estava lá, porque ela está sempre a receber lembretes e, portanto, a nutricionista está sempre a lembrá-la de beber água, de comer, etc, não é? Então eu acho que isso ajudou nessa parte, portanto acho que houve um esforço extra de as pessoas se sentirem acompanhadas, e as redes sociais acabaram também por ajudar muito nisso, não é? Portanto, elas viam a minha cara lá, eu aparecia lá, portanto eu acho que foi mais nesse sentido. Exatamente. E aqui uma questão que também poderá ser um bocadinho polémica ou não, que a pessoa também não deixou o nome, por isso não sabemos quem Mandem é. questões polémicas, não tem mal. A pessoa questiona, o que é que te compensa mais vender, consultas online ou presenciais? Isso é uma ótima questão. Olhem, eu acho que talvez as online, porque o preço neste momento que eu faço é um bocadinho diferente do online para o presencial, especificamente também, porque no presencial eu tenho os custos acrescidos, ter que pagar o espaço, não é? Ter que pagar o aluguer. Exato. E da deslocação, não é? E depois, às vezes, a deslocação implica mais tempo, não é só o combustível, nem vamos falar dos preços de combustível neste momento, mas é também É melhor não. o tempo da Estamos deslocação. a ter uma boa não é? manhã, estamos a ter uma boa manhã. Então, eu acho que em termos de, vamos dizer assim, o que é mais rentável economicamente será online. Agora, eu acho que podendo fazer as duas, serão as duas no global mais rentável, no sentido em que há pessoas em que, por exemplo, eu faço a medição de pregas, não é? Porque para elas até acaba por lhes fazer sentido. Então, eu não tenho que fazer isso todos os meses. Portanto, eu não tenho que ter a consulta presencial com a pessoa todos os meses, mas eu posso precisar de acompanhá-la todos os meses. Por exemplo, um mês online e nos outros dois, um mês presencial e nos outros dois online, para irmos ajustando o plano ou o que quer que seja. E então, aí eu acabo por ter uma rentabilidade
na mesma no global, percebem? Portanto, para mim, se a pessoa quisesse mesmo medir pregas e eu só fizesse consultas online, eu não teria essa cliente, se calhar. Eu teria que reencaminhar para outro colega. Então eu acabo por tentar aqui maximizar as coisas dessa forma. Exatamente. E agora aqui também uma questão também, neste caso relacionada com as redes. Não fazes promoção paga nas redes sociais? Olhem, eu cheguei a fazer, vou-vos dizer, eu punha tipo 5 euros, depois punha mais 10 euros. Eu não sei se o máximo que eu pus alguma vez foram tipo 10 euros, ok? Estávamos naquela fase em que eu ainda não sabia nada, e então apareciam os anúncios do Facebook e do Instagram para promover, e eu, sim, eu quero. Quanto dinheiro? 5 euros. 10 euros. Era só isto também, até porque, óbvio que eu ainda não percebo muito dessa área e não tenho ninguém a ajudar-me nessa área, então não sei muito bem em termos de quanto dinheiro eu coloco e quantos clientes é que efetivamente eu posso ganhar com isso. Então eu não costumo promover muito, mas de vez em quando vou lá pondo uns 5 euritos ou 10 euritos para ver se a coisa funciona mais. Sim. E agora aqui uma outra questão da Mariana. Ela quer saber que questões burocráticas ter em conta no online. Ela falou, por exemplo, deu aqui a referência da inscrição na entidade reguladora de saúde. Correto. Olhem, eu acho que isso é muito semelhante àquilo que é o presencial, não é? Portanto, para sermos nutricionistas, quer seja online ou presencial, nós temos mesmo muitas questões burocráticas e, honestamente, mesmo muitos custos associados, quer depois nós façamos consultas ou não, ou quer nós depois consigamos ter um cliente ou 2 ou 10 ou 20 por mês, não é? Portanto, a inscrição na IRS é uma coisa obrigatória. O que eu aconselho toda a gente a fazer numa fase inicial é a opção do, não é part-time que eles chamam, é tempo parcial, assim qualquer coisa. Sim. Portanto, porque no início ninguém vai trabalhar tantas horas assim por semana, não temos assim tantos clientes, e eles permitem fazer a inscrição e depois a anuidade eu penso que é tipo 20 euros ou assim qualquer coisa. E essa inscrição, nós podemos inscrever em vários sítios e não pagamos mais por isso, portanto podemos fazer as teleconsultas e podemos escolher outro sítio presencial, tudo com o mesmo valor, está bem? O que eu aconselho é, liguem para lá e peçam ajuda e eles fazem essa inscrição com você no computador, está bem? Porque é um bocado complicado e chato. Depois, temos de ter atividade aberta nas finanças, quer seja para consultas online ou presenciais, porque quando eu passava recibos para o ginásio eu tinha que passar o recibo, não é? Temos que ter o seguro também, que é como estou aqui a lembrar mais, não sei. Há pelo menos 2 seguros que temos que ter. Ao pagar as cotas da ordem, se for anualmente, já conseguimos ter um desses seguros incluídos, depois há o outro, portanto, há assim algumas coisas. Não sei se me estou a esquecer mais de uma coisa ou outra, honestamente, mas um bocadinho mais nesse aspecto, quer sejam as consultas online ou presenciais. As online não nos trazem custos extra, eu acho, a não ser que vocês queiram, por exemplo, fazer workshops ou, por exemplo, tipo este Zoom que estamos aqui a fazer, não é? Com mais pessoas, em que têm que pagar ao Zoom, não é? Nas consultas que eu faço é só uma pessoa, portanto eu uso a aplicação gratuitamente. Exato. Entretanto, temos aqui mais algumas perguntas, nós vamos fazer uma pausa para deixar cair mais algumas e eu aproveito e faço aqui também a tentar fazer esta transição. Qual é que tu dirias que foi então, assim que te vem à cabeça, aquela estratégia que te ajudou de facto a começar a ter mais clientes na altura? Ou seja, há 10 anos atrás. Eu acho que foi mesmo esta questão do ir tendo esta parceria com o estúdio também. Numa fase inicial em que as pessoas tinham que tentar treinar em casa e gerir a alimentação em casa, eu acho que esta parceria que nós fizemos no início foi mesmo muito importante. Não a acho tão importante agora, embora ela continue a acontecer, mas naquele início em que as pessoas queriam ter exercício e alimentação, eu acho que isto foi mesmo muito importante. E depois lá está, foi mesmo ir partilhando nas redes sociais. Não digo que haja assim mais alguma coisa que naquele momento foi assim tão importante. Mentira, desculpem. Eu acho que o facto de ter uma aplicação móvel na altura foi uma coisa assim giríssima para as pessoas. Pronto, portanto, quando eu subscrevi o Nutrium como tinha a parte da aplicação móvel, acho que as pessoas sentiram mesmo aquilo dos lembretes, está sempre aqui a acontecer, eu estou-me a lembrar de beber água, de comer, esta presença que eu estava a falar há bocadinho, as pessoas sentirem-se acompanhadas, eu acho que foi mesmo muito importante. E de facto foi um feedback que também tivemos ao longo da pandemia. Obviamente ela continua a acontecer, mas naqueles momentos mais desafiantes era de facto um feedback que íamos tendo. E, por exemplo, em termos de dificuldades, qual é que dirias que foi a maior dificuldade na altura? Olha, foi durante mesmo este processo?
tudo o que tem a ver com online, na verdade, porque é como vos digo, eu não sabia mesmo nada e depois percebi, ok, qual é que será a melhor ferramenta para usar nas consultas online? Porque queremos privacidade, queremos garantir privacidade dos dados. O que é que eu vou usar? Exato. WhatsApp? Vou usar Google Meets? Eu não conhecia o Zoom, como vos disse, então aquilo que eu fiz mesmo para me tentar ajudar foi, ok, de que forma é que eu consigo ter apenas uma ferramenta que me permita integrar com tudo isto que eu desconheço de uma forma fácil e que eu consiga garantir ao cliente que estou a fazer o trabalho nutricionista como deve ser feito. Então foi por aí que, ao subscrever o Nutrium, integrou com o Zoom e aquilo apareceu feito e eu disse, uau, isto é incrível, está o Zoom instalado, já está aqui, as consultas já vão diretamente com o link do Zoom, que eu nem sabia criar um link do Zoom, pessoal, percebem? Eu não sabia nada disto. Então criaram o link do Zoom, as pessoas recebiam no e-mail e eu disse, incrível, está ótimo. É por aí, portanto, tudo aquilo que dizia respeito ao como fazer no online, não é? Para mim foi horrível mesmo, foi uma tortura quase. E depois eu tentava, ao fazer o plano, também enviar por e-mail vários pontos, os da consulta, os resumos da consulta. Certo. Pronto, foi um bocadinho tentar e percebendo o que é que funcionava, também pedir às pessoas para irem dando feedback, não é? Se achavam que aquilo estava a funcionar, se lhes fazia falta alguma coisa, mas foi mesmo tudo isto em termos de ferramentas, o que utilizar, como utilizar, garantindo que isto era, obviamente, porque reparem, nós somos nutricionistas, é uma profissão da área da saúde, não é? Eu não estou a fazer uma sessão a vender um shampoo e, portanto, qualquer coisa Certo. serve, não é? Não era assim, portanto, eu não queria de alguma forma pôr em causa aquilo que seria a qualidade do trabalho do nutricionista, não é? Exatamente. E dirias que agora, 2 anos depois, a tua maior dificuldade continua a ser essa ou houve aqui alguma alteração? Pronto, então eu acho que já estou muito melhor nessa parte das ferramentas online, não é? Sim. A maior dificuldade neste momento, eu acho que é gerir às vezes o facto de o número de clientes não ser constante todos os meses, não é? Portanto, é muito isto que é a nossa profissão e que será sempre a nossa vida, ou seja, nós vivemos de dar consultas, mas por muito que nós tentemos fazer sempre um bom trabalho, vai havendo sempre oscilação no número de clientes e no número de consultas Exato. mensais. Já partilhei convosco que eu sei que o facto às vezes eu não querer fazer tantas publicações para o Instagram me reduz aquilo que são os meus clientes novos por mês e portanto eu tenho que saber gerir isso. Então eu acho que de forma a gerir melhor aqui esta parte, terá que haver aqui algum tipo de outros serviços associados, nomeadamente ou cursos online, ou consultorias, ou workshops, algo que possa envolver mais pessoas em grupo, não é? E que nós possamos daí retirar mais rentabilidade, para não estarmos só a dar consultas e só dependentes daquela pessoa e daqueles números de clientes para aquilo que é o nosso rendimento mensal. Certo. E agora aqui também uma questão que nos colocaram no Instagram, depois da story que colocámos, tu a convidar as pessoas a assistir, que também é curiosa e vem aqui de encontro ao que estavas a referir agora. Tu tens, por exemplo, tens alguma boa estratégia ou alguns bons conselhos, por exemplo, para reter clientes? Olhem, honestamente, aquilo que eu estava a falar há um bocadinho, de ser o mais sincero possível e o mais real possível, eu acho que é a melhor estratégia que podemos ter, sabem? Eu sou mesmo muito, muito sincera com as pessoas naquilo que é a consulta e mesmo no antes da consulta, e digo mesmo às pessoas, isto já chegou a acontecer, olha, a minha posição neste caso é exatamente esta, se achar que para si não lhe faz sentido absolutamente nenhum e não quiser estar na consulta, eu dou-lhe dinheiro e pode ir, não tem problema nenhum. Isto já chegou a acontecer. Ou então, por exemplo, a pessoa dizer-me, olha, ok, Andreia, eu agora nesta fase queria mesmo fazer isto, eu sei que tu não concordas, sei que não é algo que tu queiras fazer, mas é só tipo uma semana, quero experimentar, portanto, o que é que tu achas? Eu digo, ok, eu vou supervisionar, todos os dias eu vou ter uma mensagem tua a dizer-me alguma coisa, eu não concordo com isto, mas provavelmente irias fazer, mesmo se eu dissesse que não, portanto eu prefiro estar aqui a ajudar-te e a supervisionar neste sentido. Ou então a pessoa perguntar-me, olha, estamos a ter consultas todos os meses, achas que podemos dar aqui um intervalo de um mês? Eu digo sim, olha, eu acho que neste momento tu estás autónoma ou autónomo o suficiente para tomar essas decisões, ligas-me ou mandas mensagem se precisares de alguma coisa e vamos dar um mês aqui de intervalo entre consultas e depois voltamos a ter a consulta. Eu acho que tem que haver mesmo, para que haja confiança, sabem, para a pessoa Certo. haja esta retenção de clientes, tem que haver o máximo de transparência possível. Está bem? E, portanto, é como eu vos digo, e estava a dizer há um bocadinho, eu não tenho que concordar com a pessoa nem ela comigo. Ela só tem que saber a minha posição e eu tenho que saber a dela. E eu acho que isto, para mim, é o melhor. E implica aqui este respeito por aquilo que a pessoa está a dizer, porque eu acho que nós somos muito ensinados a fazer contas.
nós aprendemos a melhor matemática possível e a fazer o plano que cumpra ali aqueles requisitos matemáticos incríveis e depois damos à pessoa e dizemos-lhe, e é isto, tem que cumprir isto e isto vai resultar de certeza. E quase sempre, ou por dizer, pronto, às vezes não resulta, não é? E nós esquecemos-nos que não é matemático, percebem? Portanto, se a pessoa nos está a dizer às vezes certas coisas e nós estamos até a fazer contas para o plano e percebemos que aquilo que ela nos está a dizer que gostava de comer não vai caber nas contas do plano, tentem na mesma. Tentem, não importa, as contas não são o mais importante. Há muitos casos em que estar a fazer o plano e aquelas contas incríveis só vai dar a geneira. Já tive, por exemplo, e posso partilhar isto com vocês, pessoas, e de certeza que já vos aconteceu, que chegam à consulta, já fizeram imensos planos e querem mais um plano para perder peso porque precisam mesmo. A primeira resposta que ouvem logo é, olha, não precisa de um plano, ponto. Pode aceitar isto ou não, é com ela, mas houve a resposta. Não precisa de um plano, porque é que acha que está a precisar de um plano? E depois a pessoa vai fazendo certas perguntas. Pensem sempre que a razão da pessoa comer ou não às vezes é muito profunda, às vezes tem muito a ver com o contexto, com a infância, com outras coisas quaisquer. Portanto, porquê é que eu haveria só de fazer contas e de dar o melhor plano com as melhores contas à pessoa para ela o cumprir? Isso não irá responder àquilo que a pessoa precisa. Então, quando nós estamos a tentar desenvolver ali um dia alimentar equilibrado e a dar à pessoa, e ela vos pergunta algo tipo, pois, mas então, se eu comer pão de manhã, depois já não dá para comer tarde, não é? Já não posso comer 2 pães por dia. E nós, nutricionistas, na nossa cabeça estamos a fazer as contas e estamos a pensar, não dá, não vai dar. Deem o pão. Digam, pode. Olha, eu acho que era uma boa ideia. Faça aqui o pão, depois, olha, veja se tem fome para comer um jantar completo ou menos. Esqueçam as contas, porque eu acho que em muitos casos dá asneira. E já aconteceu de eu estar a tentar fazer contas e de dar uma orientação à pessoa que, traduzida em contas, não representava qualquer déficit energético e a pessoa perder peso. Isto já aconteceu. E a pessoa é incrivelmente feliz da vida porque come os pães que quer e porque, sabem, nós não estamos a ouvir as pessoas. Nós estamos a fazer contas, as melhores contas. E as contas estão certas e, portanto, as pessoas têm que cumprir. Então, eu acho que nós temos que deixar mais as contas de lado, por muito assustador que isto seja para nós, porque é o que nos ensinam. Mas temos que ouvir a pessoa, dizer-lhe a nossa posição, ela diz-nos a dela, perceber bem o que é que ela nos está a perguntar. Acha que eu posso comer pão? Já não dá para comer pão, pois não? Não dá, claro que dá. E tentem perceber aquilo que a vai ajudando ao longo do tempo, está bem? Acho que é mesmo importante. Bem, eu estava só aqui porque, entretanto, as perguntas também continuam a cair e estou a tentar organizar-me um bocadinho. Acho que até podemos seguir aqui também um bocadinho o fluxo do que estavas a dizer agora, desta questão da questão de fazer as contas e ter que mudar, se calhar, um bocadinho o mindset que nos é imposto enquanto estamos a estudar, por exemplo. Qual é que tu dirias, como é que tu vês neste momento o futuro dos nutricionistas em Portugal? Eu acho que tem que ser menos pelas contas, como eu estava a dizer. Acima de tudo, eu acho que nós temos que lutar muito, honestamente, porque toda a gente pode fazer aconselhamento alimentar em Portugal. Se eu não fosse nutricionista e dissesse asneiras em termos alimentares, o que é que me poderia acontecer? Nada, porque não era nutricionista, não é? Nós somos nutricionistas, somos regulados pela ordem, temos algumas regras que temos que seguir, mas não há em Portugal algo que nos diga que qualquer outra pessoa que acorda um dia e veja que tenha uma barriga com abdominais não possa pôr uma foto nas redes sociais e dizer sigam-me para o meu plano de 21 dias para terem uma barriga como eu. Portanto, nós temos que lutar exatamente contra isso. E quanto às matemáticas, todos eles sabem fazer. Há aplicações gratuitas na internet. Para que é preciso um nutricionista? Exatamente para isso, porque nós temos a capacidade de perceber ali o que a pessoa nem sequer nos está a dizer e de a ajudar dessa forma. Porque se nós vamos ser só como os outros e se vamos fazer o mesmo com uma aplicação gratuita, não precisam de nós para nada. Exatamente. E infelizmente é algo que se tem visto com alguma frequência. A Laura concorda, eu também concordo e acredito que não será a única, de facto. Eu vou só aqui também fazer uma última questão, porque de facto ainda temos aqui algumas e em termos de tempo também já estamos aqui, a Andrea já está aqui a partilhar também
umas boas respostas, e acho que as pessoas até poderão ter interesse em querer saber mais sobre ti, André. Por isso, se quiseres, também te vou dar a oportunidade de deixar a tua handle do Instagram. Uma questão aqui que eu tinha, em termos porque acho que é interessante, obviamente, se quiseres aqui partilhar, em termos de objetivos profissionais futuros, tens algum assim previsto, planeado? Sim, então eu gostava mesmo muito de conseguir trabalhar na área da dança, coisas assim muito específicas que eu tenho em mente, nomeadamente em termos de mais da área de contemporâneo e de programas de criação, é algo que eu queria mesmo muito fazer e que ainda estou assim a perceber se iria ter coragem um dia de chegar a algum sítio e dizer estou aqui pessoal, sou nutricionista e quero trabalhar, ou se vou fazê-lo de outra forma qualquer, não sei. Era um sonho que eu já tinha há mesmo muito tempo e não sei como é que eu vou ainda realizar, mas queria fazê-lo. E também lá está aquilo que vos falei há bocadinho, os cursos online, de forma a tentar rentabilizar também mais o meu tempo. Era uma coisa que eu também já queria fazer há algum tempo e espero no futuro conseguir. Perfeito. Entretanto, eu vou então agora aqui tentar partilhar algumas das perguntas contigo também para ver se consegues esclarecer. Algumas relacionadas ainda com online, outras aqui também. Posso começar aqui pela da Joana até, que era aqui relacionado com o que estavas a dizer da questão das contas, nessa parte que estavas a falar quando a pessoa pergunta sobre o pão, por exemplo. E a Joana diz, e quando a pessoa já sabe tudo e não quer comer pão, nem arroz, nem batata porque engorda? O pão faz sentir inchado ou inchada e sabe-se logo que só vai fazer o que quer. Como é que tu geres um cliente assim? Porque a verdade é que lá está, não é? A informação está em todo lado. Verdade. Então, eu acho que aquilo que eu estava a dizer há um bocadinho de dizermos bem a nossa posição e sermos super sinceros, acho que tem que estar sempre. E não desrespeitando aquilo que é a opinião da pessoa, porque é que ela acha isso? Porque é que ela tem essa opinião? E às vezes como sendo uma certeza absoluta, não é? Do género, escusas de me dizer que eu agora vou comer pão, porque eu te estou a dizer a ti que o pão a mim me engorda. Tu até podes dizer que não, tu és nutricionista, estudaste, mas eu também li um estudo que diz que o pão engorda. Portanto, eu não vou comer pão. Muitas vezes acontece isto, não é? Aquilo que eu digo é tudo bem, mas então é assim. Se qualquer coisa que eu diga não pode ser aceita, e se nós não podemos aqui fazer nenhuma alteração, então não estou aqui a fazer nada. Pode ter o seu dinheiro da consulta de volta, se quiser pode ir a outra pessoa. Isto é uma opção que nós podemos ter. A outra é tentar perceber o porquê da pessoa também, se ela nos der esse espaço, pensar assim, legitimar aquilo que ela sente. Se sente que o pão engorda, se sente que o arroz engorda, perceber se a pessoa não é extremamente ansiosa, por exemplo. E isto acontece imensas vezes. Como é que eu tento ir ali pela questão do vagarito? Então, mas olha, a senhora ou senhora acha que é assim estressado? Não sou. O que é que eu digo muitas vezes? Olha, sabe que às vezes tem uma coisa que até me acontece. Eu sou assim uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas e faz muitas coisas. E quando eu reparo, eu percebo. Se me perguntassem se eu era ansiosa, eu dizia que não. Mas depois eu percebo, pois eu acho que não, porque este é o meu normal. O meu normal é eu andar assim estressada. Então eu acho que não sou estressada porque é o meu normal. Acha que poderia ser a mesma coisa? Eu tento dar assim aqui um bocadinho esta conversa. E às vezes a pessoa diz, ai, se calhar. Já reparou se às vezes a sua digestão não fica assim, não fica com mais gás, mais inchaço abdominal, só porque está a comer qualquer coisa? Às vezes é o pão, outras vezes é o arroz, outras vezes. Já alguma vez lhe aconteceu de ser a carne, ou o peixe, ou a fruta? Já me aconteceu. É que sabe porquê? Não era desse alimento em específico, era do facto de estar ansiosa nesse momento. Portanto, quando nós estamos ansiosos, qualquer coisa nos pode dar assim estes sintomas. Tentar dar ali à volta à questão de outras formas, está bem? Agora, lógico que se não vos for dado nenhum espaço para falar, é simples, não estamos a acrescentar nada à pessoa, a pessoa não quer ouvir, tudo bem. Não há consulta possível. Já tiveste algum caso assim? Este aqui é só mais curiosidade minha. Quando estava em ginásios, porque assim, trabalhando mais com as redes sociais, como eu vou falando muito do que eu trabalho ou não, as pessoas já conhecem um bocadinho. Quando eu fui trabalhar, mesmo depois desse ginásio que eu vos falei, fui para outro, as pessoas não me conheciam, não é? Então era giro também as pessoas chegarem até mim e não saberem o que esperar e dizerem certas coisas. E eu disse mesmo, eu já cheguei a dizer isto, olha, não vai ter outro plano, está bem? Eu não vou dar outro plano porque já teve 10 ou 20 e não precisa de outro plano, portanto... mas o que eu preciso mesmo é de um plano. Eu disse, está bem, pronto, então, toma. Foi só isto, foi tipo, eu fui completamente inútil, eu podia ter retirado aquilo da internet, de um site, ela não precisava de mim para nada. Eu disse, olha, não precisa de mim, quero outro plano, não precisa de mim. Pode ir à internet, tem tantos sítios.
Portanto, nas redes sociais, a parte se calhar até boa é que, como eu digo isto claramente ali no Instagram para as pessoas, elas já sabem um bocadinho o que é que vão esperar. E aqui também outra pergunta que caiu. Oferece algum material de apoio para além da consulta que ajuda a fidelizar os clientes? Eu envio sempre de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Portanto, imaginem que a pessoa precisa de receitas, eu vou tendo receitas e envio. Imaginem que a pessoa precisa de mais informação sobre alguma coisa, eu tento procurar ou sites que tenham uma linguagem que as pessoas percebam melhor em vez de ser artigos e enviar. Ou, por exemplo, às vezes eu trabalho com as pessoas mais numa perspectiva de perceber de que forma é que as emoções estão a influenciar a ingestão alimentar, então eu já tenho algum PDF, algum material que eu envio e as pessoas acabam por registar. Com a aplicação do Nutrium isso também acontece. Quando há casos em que eu percebo que isso é só trigger, que acaba por despertar outras coisas, o que eu digo é, vamos esquecer isto tudo, registre num papel seu e depois semanalmente falamos e fazemos um balanço. Perfeito. E era aqui também, agora, também, esta pessoa também não colocou o nome. Que publicações sentes que atraem mais os teus clientes? Por exemplo, publicar receitas, artigos? Sim, eu acho que as receitas atraem muito, mas depois também me sinto às vezes um bocado mais inútil, porque sim, chegar a tantas receitas em todo o lado que está só a publicar receitas, que é o que dá mais trabalho, porque reparem, tenho que pagar alguém para me tirar fotos giras para fazer a receita, não é? Portanto, acaba por atrair mais clientes, eu acho. Então eu tenho que fazer um balanço entre isso, porque eu acho que tem muito mais visualizações, e depois agora o que eu tento fazer, porque também os vídeos acabam por ter mais visualizações, é tentar contrariar algumas das ideias que são pré-estabelecidas como sendo verdades universais, tipo o pão engorda e os hidratos depois das 18 e não sei o quê. Então eu começo com essas frases, porque é que eu não acho que isto é verdade, ou porque é que isto não é verdade, porque é que nem sempre isto pode ser aplicado, e depois com o vídeo tento dar ali a volta à questão de uma forma breve. Acho que isso também acaba por atrair mais pessoas. E agora estamos aqui nas duas últimas. Esta é da Laura, não sei se é tanto uma questão, mas mais uma observação. Eu também passo, acho que tu e a Laura são parecidas. A Laura diz assim: eu não tenho Instagram profissional, sou mesmo muito pouco online, mas tenho amigos e colegas nutricionistas que fazem conteúdos online e têm páginas excelentes onde ela partilha as suas páginas e divulga imenso em páginas nutricionistas. O que é que acontece? Não angaria mais clientes por isso. Peço desculpa que agora perdi-me aqui, não angria mais clientes por isso, contudo, os clientes dela usufruem da informação correta e pertinente nas redes, que já sabemos que há imensa informação por aí, não é? Ao menos aqui tem informação correta. Ela não se sente que angaria clientes por isto, mas os clientes dela e que até podem ter Instagram beneficiam nesse sentido. Como será isso sentido pelos pares? Olhem, eu vou ser muito sincera, há publicações de redes sociais que eu acho que estão tão bem feitas por colegas que eu digo claramente à pessoa, olha, eu vou-lhe reencaminhar ou para o Instagram da pessoa ou tento pôr o link para ela, porque esta publicação do colega está incrível e eu não vou fazer outra porque esta já está bem feita, portanto eu não vou fazer isso. Então, principalmente, por exemplo, publicações quais os melhores iogurtes vegetais, bebidas vegetais, temos colegas incríveis a fazer esse trabalho, portanto eu reencaminho simplesmente. Eu acho que isso também mostra respeito pelo trabalho dos outros colegas. E se a pessoa quiser depois decidir, até ter consulta com outros colegas, pessoal, nós somos todas pessoas diferentes, podemos ter empatia com pessoas diferentes, é super válido alguém querer uma segunda opinião. Não diminui em nada o nosso valor, não é? A Laura concorda. Laura, temos que combinar um café. É isso, ela também disse que achava que vocês eram parecidas, por isso até podem ter uma conversa interessante. E por último, eu tenho aqui uma pergunta da Beatriz, que também, curiosamente, era a minha pergunta, porque eu gosto sempre de terminar desta forma, que é: que conselho darias a quem está a começar agora e quer ter o seu próprio negócio? Olhem, honestamente, eu acho que nós temos que ir com os pés um bocadinho assentes, no sentido de que é difícil, é verdade, e era como eu estava a dizer, no início eu fui para o online porque foi mesmo a única hipótese e foi super assustador e foi mesmo muito mal ao início e chorei muito e pronto, tive assim dias muito depressivos e também me ri muito depois e pronto, essas coisas todas. Eu acho que nós temos que ir no sentido de que todos nós fazemos diferente só porque somos pessoas diferentes. E não tenham medo de ser mais um, na verdade, porque nenhum de nós será mais um. A forma como eu falo é diferente da forma como a Laura fala, como a Beatriz fala, como a Margarida fala, e só isso pode fazer com que o cliente consiga entender melhor a mensagem, não é? E efetivamente conseguir fazer algumas mudanças importantes. Portanto, todos nós temos sempre algo a acrescentar, ok? Então, tenham a certeza de que será difícil,
se calhar para vocês fácil se forem pessoas do online, que eu não era, não é? E tenham a certeza que vai ser uma aprendizagem constante, ok? Pensem sempre quando fizerem algo menos bem ou que o erro nos ajuda a fazer melhor da próxima vez, então é para isso que ele serve. Se eu quero melhorar, inevitavelmente terei de errar, então sempre numa perspectiva de, ok, vamos tentar fazer isto acontecer, deixa-me aprender mais e deixa-me também perceber aquilo que eu estou a acrescentar aos outros, o que eles me dizem ajuda-me a crescer, mas um bocadinho também neste sentido. E não esperem que seja, imaginem, um crescimento assim, não é? Uma pessoa vai crescendo, há meses assim mais fraquitos, depois uma pessoa tem mais clientes, nem se sabe bem porquê, depois menos, então é mesmo tentar ir gerindo isto e o nosso trabalho não é menos bom nos meses em que temos menos clientes e melhor nos que temos mais clientes, não é? Nós tentamos trabalhar sempre bem e, portanto, o nosso valor é bom independentemente dos clientes que tínhamos mensalmente, está bem? Portanto, é um bocadinho isto. Lutem, é difícil. Agora, eu acho que ser nutricionista é incrivelmente importante. As pessoas precisam de nós só temos é que as fazer perceber isso. Certo. É mesmo Tá isso, bem? e acho que foi mesmo aqui a melhor forma que tínhamos de terminar a sessão 2, Andreia. Acho que foi um conselho muito bom. Não sei se queres aproveitar e deixar então a tua handle do Instagram para quem tiver assim mais alguma questão, ou até mesmo quiser dar uma olhada ao teu Instagram pessoal, estás à vontade para É mesmo deixar. Andreia Lopes, nutricionista. No meu pessoal, já sabem, não vou encontrar grande coisa. Mas pronto, é andreia.lopes20. Mas sim, o profissional que é o que eu uso mais, Andreia Lopes, nutricionista. Perfeito. Andreia, muito obrigada mais uma vez. Eu, antes de terminarmos, só queria então relembrar que quem ficou até ao fim, claro, vai receber então um certificado de participação nesta sessão com a doutora Andreia Lopes, que foi super interessante. Eu, especialmente, não é tipo numa fase em que estamos tão em transição e parece que as coisas nunca param de mudar. Acho que foi mesmo interessante esta sessão que tivemos as duas e também com todas as pessoas que estiveram a assistir-nos. Muito obrigada pelo tempo que tiraste, Andreia, e também quem esteve connosco durante esta hora. Espero que tenham gostado e espero também ver-vos na próxima semana, na nossa terceira sessão com o Dr. Pedro. Por isso, a Laura gostou, Laura, muito obrigada. Nós é que agradecemos, Muito obrigada Laura. a todos, sim, muito obrigada. Andreia, espero poder contar contigo uma próxima vez. Muito obrigada, então, uma vez mais, e um bom sábado. Muito Bom obrigada. sábado, obrigada.